Sou Helena, eu sou celíaca, vai dar 20 anos. Eu sou a Silvia, eu sou celíaca há 32 anos. Sou Marciel e sou celíaco há 10 anos. Oi, sou Maria Carolina. Eu sou celíaca há 2 anos e meio. Sou casada, tenho 2 filhas. Eu sempre cuidei da minha saúde, sempre fiz meus exames de rotina. Minha mãe era médica pediatra, então ela tinha essa questão com a alimentação, da gente se alimentar bem. Um belo dia eu acordo de madrugada com muitas dores de estômago, com uma distensão abdominal e dores fortíssimas. E aí eu já me apavoro um pouco. Tinha um intestino que era irregular, hora funcionava, hora não. Eu tinha algumas náuseas. Eu tive um evento uma vez que eu tive uma espécie de indigestão. Eu passei a noite inteira vomitando, minha mãe me levou para o hospital, eu fiquei lá olhando para ver se eu tinha apendicite. Marco um gastro, falo que acordei dessa maneira, que tive uma dor muito forte e começo a insistir, falar para ele que as minhas fezes estavam muito diferentes, que eu tinha períodos de diarreia e depois períodos de constipação. Eu descobri quando eu tinha 6, né? Minha mãe também é celíaca, então foi assim que eu descobri. Porque eu comecei a apresentar alguns sintomas, sobretudo intestinais, assim, de diarreia. E aí ela já associou, assim, já sacou. Eu era paciente de um homeopata nutrólogo. E ele já estava estudando lá como nutrólogo a questão da doença celíaca. Então ele foi juntando, né, os sintomas com o que eu contava e aí ele propôs que eu fizesse o exame. Eu tive a sorte deles conseguirem fazer a endoscopia correta e com isso eu tive o diagnóstico já naquele momento. A endoscopia com a biópsia já aparece no exame, doença celíaca. Porém, eu saí do consultório sem entender o que era doença celíaca. Eu não tive ali aquele acolhimento e aquele esclarecimento adequado sobre como seria a minha vida a partir dali. A doença celíaca é uma doença autoimune. Isso significa que, na verdade, o nosso sistema imunológico, aquele que deveria nos defender, acaba nos atacando. É uma doença que acontece em pessoas geneticamente predispostas. Sendo assim, para ter doença celíaca, a pessoa tem que ter uma alteração genética, mesmo que ela não saiba disso. Então, ninguém nasce celíaco. As pessoas que têm a doença nascem com o gene alterado e desenvolvem a doença em algum momento da vida. Outra questão que é importante, além de ser autoimune e genética, ela tem a participação de um agente externo, que é o glúten. O glúten é uma proteína muito comum que existe no trigo, no centeio, na cevada, e em todos os produtos são feitos com eles. Por isso é que a doença celíaca tem essa questão tão punitiva em relação à alimentação, porque é uma comida muito comum e que está presente em vários alimentos. O intestino do paciente que tem doença celíaca, ali no início do diagnóstico, ele está com a parede ali da mucosa lisa, então os nutrientes eles não conseguem entrar e absorver. Então, há um pouco essa dificuldade, né? Mas através da alimentação, através da suplementação, a gente consegue entrar numa linha ali de tratamento, né? E corrigir essas deficiências. Aí chego até a nutricionista e marcamos uma consulta online. Nessa primeira consulta, na realidade, ela me dá uma aula, né? Ela nos dá uma aula, uma orientação, um acolhimento. Eu posso dizer que ela foi, assim, a pessoa nessa jornada mais importante nesse primeiro momento. Então ela não é uma doença do gastroenterologista. O gastroenterologista ele recebeu essa missão porque a doença começa com o alimento. Mas ela é uma doença do corpo todo e ela importa para todos. Então a gente precisa difundir o conhecimento da doença em todas as especialidades para que os pacientes possam ser diagnosticados, porque muitas vezes ele não está no consultório de um gastroenterologista. Por isso é que a doença celíaca há uma brincadeirinha que é interessante, de que ela é comparada a um camaleão. Por quê? Porque o camaleão se camufla. Então a doença celíaca nem sempre ela vai ter diarreia, uma coisa óbvia, uma desnutrição. Ela pode aparecer com sintomas variados, disfarçando, mas ela está ali. Como a minha família me embarcou nessa junto comigo, assim, de uma maneira muito positiva. Todos, desde o primeiro momento, ficaram assim super interessados e pensou, o que nós temos então que fazer agora em diante para que isso dê certo? Eu acho que no geral é mais fácil o fato da gente estar em duas, assim, do que se fosse só eu, se meus próprios pais não entendessem o que que era. Eu achei assim, para mim eu fiquei um pouco deprimida.
Eu acho que a gente deprime um pouco, como a gente sabe que vai ter uma restrição. E é uma restrição muito grande, né? Uma restrição, enfim, sua vida muda completamente. Porque tem estudos que mostram que a pessoa tem ansiedade e depressão antes de ter o diagnóstico, porque como ela tem a velocidade atrofiada, ela não absorve nutriente, e isso pode dar uma depressão e ansiedade. Mas tem estudo que mostra que a pessoa continua com isso depois de ter tirado o glúten e ter recuperado as velocidades, mas isso acontece pela falta de adaptação e conhecimento das pessoas. Os comentários das pessoas pegavam muito pra mim, elas ficavam muito... Ah, não sei, acho que elas eram um pouco mal educadas mesmo assim, um pouco grosseiras com o caso. Porque elas tinham que pontuar como se ia ser terrível. E eu acho que essa coisa do glúten também ser muito ligada às massas e aos carboidratos e tarará, são coisas ligadas, tidas como coisas muito gostosas, né? Elas mais estranhavam e ficavam muito surpresas. Então, come glúten, como vai ser a sua vida? Era algo mais assim, elas ficavam mais assustadas que eu. Foi super bom o acolhimento da família e também os meus amigos me surpreenderam também, até trazendo algumas opções sem glúten para eu comer no serviço, às vezes me chamando para eventos e se preocupando nos cuidados de preparação. Então me surpreendeu bem positivamente. Isso é muito importante. Me sentir aceita no lugar que eu vou. Que eu vou chegar na casa de alguém e eu não vou ser julgada porque eu chego com a minha sacola. Eu sei que tem lugares que eu não vou ser também tão bem recebida. Como qualquer outra minoria, a sociedade prefere excluir do que acolher e incluir. Então, as pessoas podem acabar vendo o diagnóstico como frescura, como, ai, que bobagem, comeu até ontem, hoje não come mais, né? Ou, não vamos chamar fulano porque essa pessoa é muito mimimi. Então, as pessoas acabam desvalidando o diagnóstico, a intensidade e a importância do cuidado, né? Então, acaba impactando bastante na vida da pessoa. O meu apoio emocional foi a terapia, que eu sempre fiz terapia. A psicoterapia ela pode ajudar muito o paciente que tem alguma desordem relacionada ao glúten, porque é um diagnóstico que impacta. Então, mesmo pessoas que tiveram diagnóstico há 10 anos, se a pessoa não elaborou esse diagnóstico, ela vai estar tendo dificuldade. Eu acho que, assim, foram duas dificuldades diferentes. A infância era difícil porque eu não tinha maturidade, não tinha ferramentas, assim, pra lidar, pra conversar com as pessoas, que eu já tinha na adolescência, mas na adolescência tem aquele constrangimento, né? Porque tudo é muito constrangedor quando você é adolescente, você quer ser a pessoa mais cool de todas e não era muito cool ter restrição alimentar. Tipo, aos pouquinhos eu fui sacando do que eu tava limitada, e aí eu ia pensando, meu Deus, os doces do aniversário, meu Deus, o pão na chapa de sábado, meu Deus, sabe? E começa a nossa rotina sem glúten. Quando eu estou dentro de casa, existe uma rotina comum. Eu costumo dizer que eu me sinto hoje confortável, porque eu já tenho um certo controle, já administro. Então, sabendo que aqui em casa eu estou segura, eu consigo ter um dia a dia basicamente comum, como todas as pessoas, até porque assim, os produtos que chegaram já são sem o glúten, então eu não tenho que me preocupar. Então, é importante a gente cuidar e prevenir. Eu sempre oriento nessa parte dos utensílios, se os utensílios foram bem higienizados, se é uma casa compartilhada com glúten, se os utensílios estão separados. Como eu estou hoje trabalhando num comércio próprio, num local, um estabelecimento que é próprio, eu consigo também ter esse controle nesse meu local de trabalho. Onde eu trabalho hoje é uma extensão da minha casa, então eu consigo até lá controlar. A alimentação tem uma coisa social, então muda a sua possibilidade de convívio social. O alimento, ele reúne as pessoas, né? Então você fala, eu encontro com uma amiga na rua, ou estou num ambiente, vamos tomar um café na minha casa, ou vamos sair para tomar uma cerveja, vamos para um restaurante. Essa parte do alimento eu não estou incluída. Bom, outra coisa do celíaco, né? Você vive de marmita, então isso é uma coisa impressionante. Você não sai de casa sem botar uma coisa na bolsa. Se tem esse hábito também, né? Ou se come antes de ir para o evento, ou você leva para o evento algo, se você vai ficar mais tempo e tal, para partilhar, né? Ter sempre que levar a minha comida para os lugares, e aí tinha as festas das crianças e tudo mais.
E tinha essa interação com as pessoas que era muito... que é muito chata ainda, até hoje, assim. Como comer fora de casa, né? Essa questão de restaurante. Como é que eu vou chegar no restaurante? Eu posso comer num restaurante que não é exclusivo, né? Hoje em dia a gente tem alguns restaurantes exclusivos que a gente consegue comer com segurança. Hoje a gente não sai mais para restaurantes, né? Não é um passeio que eu tenho, um restaurante comum, que eu digo, eu, meu marido e minhas filhas, num restaurante qualquer, como a gente ia, né? Normalmente. Ou eu vou para um show, para uma casa de show, para uma balada, sempre vai ter coisas para consumir. Então, assim, sempre tudo muito pensado e planejado. Para mim foi um grande passo na minha vida social, foi a cerveja sem glúten. Cerveja sem glúten foi fundamental. Hoje, quando eu chego em algum lugar, algum bar, assim, que eu falo, tem cerveja sem glúten? Eles falam, não. Eu falei, como assim você não tem uma cerveja sem glúten? E é importante, eu acho que falar que mexe também com a questão do relacionamento. Isso é um quesito também, tem até estudos que mostram, né, como a doença celíaca impacta os relacionamentos amorosos. E é engraçado porque algumas pessoas acabam mentindo quando encontra alguém, ou fala depois do terceiro, quarto encontro que tem a condição. Às vezes vai em restaurantes e se contamina de propósito para poder evitar o transtorno de ter que ficar explicando. No primeiro encontro eu menti também, e aí eu tomei, só que eu já tava nessa fase que eu não queria mais comer glúten. Então eu fiquei a noite inteira tomando tipo meio copo de cerveja, e aí eu tomava tipo uns mini goles assim. E aí no próximo date, eu acho, não sei se foi logo no segundo ou se foi um pouquinho depois, eu tipo cheguei e falei, eu preciso te falar uma coisa. E aí acabou que criou uma situação muito maior do que era, porque daí eu tive que fazer esse momento de confissão, assim. Tem pacientes que acabam preferindo se isolar para não ter que passar por essa frustração. Isso é muito complicado, porque daí a pessoa pode desenvolver outras questões de saúde, né? Então, uma depressão, ansiedade extrema, hipervigilância. Dentro da minha casa existe um conforto que é um controle. Quando eu saio da minha casa, eu estou em risco. Só que eu não posso ficar hipervigilante. Foi um momento de isolamento, muitas dúvidas ali, insegurança em sair de casa para comer, em ir nos eventos com os amigos. E a partir do momento que eu comecei a me permitir um pouco mais de ir procurar os locais que de fato se colocam como aptos para o celíaco. Acredito que o que mais me limita, que limita, no caso, a pessoa que tem a condição de doença celíaca, é a contaminação cruzada. Então, a contaminação cruzada é quando um alimento que não tinha originalmente glúten passa a ter algum contato e aí sim ele acaba tendo o mesmo efeito. Eu me contamino hoje, me contamino amanhã, me contamino no outro dia. Isso acontece com muita frequência, pode ir desencadeando sintomas. Contaminação cruzada, doença celíaca não é mimimi. Quando eu saio com a minha família ou com os meus amigos, que eu posso me sentir à vontade, eu tenho que ir para um restaurante ou para um local aptos para celíaco. A minha esposa foi diagnosticada com a doença celíaca em 2019 ali. Eu fui criando algumas receitas, estabelecendo alguns projetos dentro do Mundo Sem Glúten, até criar de fato a Hóstia e tirá-la do papel no final de 2024. Antes da gente inaugurar a Hóstia, a gente tinha uma ideia da aceitação do público, principalmente por ter pessoas celíacas envolvidas nesse processo. Emoções aqui dentro, principalmente na inauguração, que foram relatos das pessoas que choraram aqui dentro, que se emocionaram, que falaram que faziam 10 anos que não comiam uma pizza. Quando a gente fala de restaurante, a gente fala muito de ter uma experiência gastronômica. O celíaco ele procura segurança para depois sim vir a experiência gastronômica. Assim, é um pouco irreal mesmo, assim, de saber que eu posso chegar, sentar, pegar um talher, poder comer, poder pegar um copo sem ter medo de saber se ele foi lavado ou não, se ele está, né, contaminado ou não. Uma das principais etapas para que a gente consiga adaptar o nosso processo para que ele se torne apto para o celíaco, hoje consiste na base de todos os laudos que a gente tem aqui dentro da casa. Então, a veracidade do não contém glúten, aqui não entra glúten. Então, aqui é quase um mantra. Eu já ouvi muito assim, vocês devolveram a alegria da gente poder sair de casa.
Ei, você que recebeu o diagnóstico de doença celíaca, vem cá e recebe o meu abraço. Você acaba de entrar em um novo mundo, onde o que você come pode te fazer muito mal. Parece que é necessário viver na bolha, não é mesmo? Respira. Guarda isso. O glúten está presente no trigo, centeia, cevada e aveia. A contaminação cruzada é real.